Nós vimos aqui no canal um vídeo mostrando como a China está cercando a Índia, neutralizando boa parte da capacidade indiana. Mas ainda assim, a Índia tem essa relação complicada com a China através dos BRICS e de acordos bilaterais, embora as desconfianças sejam enormes. Até por isso, a aproximação muito forte de indianos com russos como contrapeso aos chineses acaba sendo um fato geopolítico, o que é bom também para os russos, que se preocupam com seu futuro de ser excessivamente dependentes da China. Mas então, será que não seria uma boa alternativa para a Índia se aproximar do Ocidente, em especial dos Estados Unidos? E de forma rápida e resumida, os indianos não confiam no Ocidente, até porque os Estados Unidos, e não só a China, também estão cercando os indianos, ou pelo menos tentando. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. O seu apoio é absolutamente vital para que esse canal continue existindo. O meu nome é Leon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Henry Kissinger, ex-secretário dos Estados Unidos e o maior estrategista do século XX, certa vez disse: ser inimigo da América pode ser perigoso, mas ser amigo é fatal. E ao que tudo indica, os indianos concordam com ele, pois a Índia tem focado em fazer uma oposição à China sem necessariamente hostilizá-la e também sem ter uma visão binária e rasa do mundo, caindo numa armadilha de que para se contrapor aos chineses precisariam obrigatoriamente se alinhar aos Estados Unidos. E existe um bom motivo para isso: a desconfiança com relação ao Ocidente. Em 3 de junho de 1947, o Visconde Louis Mountbatten, o último governador-geral britânico da Índia, anunciou a divisão da Índia Britânica em Índia e Paquistão. Oficialmente, o motivo dessa separação eram as hostilidades entre hindus e muçulmanos. Porém, extraoficialmente, a preocupação era de um movimento pan-hinduísta muito forte e expansivo na época, que poderia se expandir em direção à Ásia Central, a área de influência histórica dos indianos, para oeste, se projetando como ator de peso próximo ao sensível Oriente Médio, e a leste, outra área de profunda conexão cultural com o hinduísmo. A separação física de islâmicos dos hindus deu materialidade a essa disputa. Entenda que crises de qualquer tipo só se tornam conflitos militares ou guerras civis se forem geografizados. E isso se dá porque esse fator geográfico vai dar materialidade física a qualquer movimento. Se você acha que algum país terá guerra civil, olhe o mapa desse país e perceba: se essa tensão ou crise for geograficamente delimitada, você provavelmente vai ter uma guerra civil. Se não, muito provavelmente não. No caso indiano, a partição não gerou guerra civil, mas articulou esse bloqueio paquistanês islâmico sobre o oeste e o norte indiano. Dentro da Índia Britânica, a fronteira entre a Índia e o Paquistão, a linha Radcliffe, foi determinada por um relatório encomendado pelo governo britânico. O Paquistão surgiu com duas áreas não contíguas: Paquistão Oriental, hoje é chamado de Bangladesh, e Paquistão Ocidental, que nós conhecemos como Paquistão, separadas geograficamente pela Índia. A Índia sendo formada a partir das regiões de maioria hindu da Índia Britânica e o Paquistão formado a partir das áreas de maioria muçulmana. Em 14 de agosto de 1947, o Paquistão foi declarado como uma nação separada, e em 15 de agosto de 1947, a Índia se tornou uma nação soberana. Ou seja, os ingleses, antes de reconhecerem uma Índia, asseguraram o bloqueio de qualquer movimento futuro seu. E fale o que quiser, mas os ingleses sempre tiveram uma visão estratégica. Eles sabiam que o subcontinente sempre foi fonte de forças poderosas, então essa ação foi muito eficiente. O movimento pan-hinduísta foi bloqueado e a Índia perdeu provavelmente para sempre, ou por muitos e muitos e muitos anos, qualquer ambição séria de projetar influência ou controle sobre a Ásia Central e, por consequência, no Oriente Médio. Porém, conflitos violentos entre hindus, sikhs e muçulmanos continuaram se seguindo. Afinal, apesar dessa definição material dos dois países, a relação e interação entre esse território paquistanês e o território indiano era muito intenso. Era uma fronteira artificial, porque a região do Paquistão sempre foi esse polo civilizacional hinduísta. Na verdade, a Índia, o conceito de Índia, nasceu na verdade no Paquistão.
Essa percepção de isolamento se bateu sobre o recém-criado Estado indiano, mas havia pouco que eles poderiam fazer e isso, de certa forma, até ajudava a diluir as tensões internas. Até porque, não pense que foi tudo bonitinho e organizado no meio dessa independência, porque no meio dessas assinaturas de tratados internacionais de chefes de Estado e diplomatas, a situação dentro da Índia estava muito caótica. Tumultos, protestos, explosões de violência se espalhavam por todo o subcontinente. Milhões estavam morrendo no meio desse caos. Espancamentos por diferenças de religião, sequestros, estupros de mulheres, saques e tudo mais que você imagina estavam acontecendo. Então essa separação das populações e eventualmente migração dos grupos poderia resolver o problema interno. Além disso, também se lembre que nunca houve uma nação índia. A região do subcontinente indiano sempre foi fragmentado e dividido, com breves períodos onde algum reino ou algum império mais forte conseguia controlar uma área maior. Mas a Índia, como nação que nós conhecemos hoje, é fruto de 1947. A criação da Índia só existe porque é fruto do imperialismo britânico que conseguiu unificar essa região sob um controle centralizado. A partição indiana foi usada para manter uma base estratégica britânica no noroeste do sul da Ásia que pudesse proteger os interesses britânicos no Oriente Médio e conter os avanços soviéticos a partir do norte. E os paquistaneses cooperaram muito com o Ocidente para conter a União Soviética, enquanto que, apesar de oficialmente a Índia fazer parte do movimento dos não alinhados, na prática ela mantinha uma relação muito estreita com os soviéticos. E provavelmente, no caso de uma grande terceira guerra mundial, a Índia apoiaria a União Soviética contra o Ocidente. Durante a Guerra Indo-Paquistanesa de 1971, causado por atrocidades cometidas por militares paquistaneses no Paquistão Oriental, que hoje é Bangladesh, Washington escolheu apoiar o Paquistão enquanto se posicionava contra a intervenção indiana. Documentos publicados revelaram que os Estados Unidos chegaram até mesmo a enviar o porta-aviões USS Enterprise para a Baía de Bengala, sinalizando apoio ao Paquistão e calculando as chances de um ataque contra a Índia. É claro que para o brasileiro que tem memória que dura apenas 4 anos, imaginar que eventos de tantas décadas atrás poderiam afetar a política externa hoje soa estranho, mas para os indianos não. E mesmo depois da Guerra Fria, a relação entre o Ocidente e a Índia permaneceu estranha. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm sido vistos como um parceiro-chave para a Índia. Muitos veem os Estados Unidos como um parceiro especial da Índia, sobretudo na contenção da influência da China na Ásia. Porém, é mais complicado do que isso, porque os Estados Unidos frequentemente colocaram os seus interesses estratégicos na região em choque com os interesses indianos. Basicamente, os indianos têm dúvidas com qualquer amizade com Washington, porque, o histórico de intervenções, patrocínio a golpes de Estado, traições e guerras por parte dos americanos deixa Nova Delhi em dúvidas sobre as intenções americanas. E goste ou não da China, os chineses não têm um histórico igual aos americanos quando se trata desse tipo de coisa. E na relação com a Rússia, os indianos não só possuem essa relação próxima e antiga que eu mencionei, mas também de extrema confiança mútua até hoje, a ponto dos russos alugarem seus submarinos nucleares para os indianos, um tipo único de acordo no mundo. Então entenda, não é como se Nova Delhi tivesse a visão tacanha e superficial de que para se contrapor a alguém ela precisa se alinhar incondicionalmente a outro. Para os indianos, a percepção é de ameaça multilateral, mas com um dos lados tendo um histórico pior do que o outro. A preocupação de Nova Delhi é que a contenção norte-americana sobre os chineses acabe se tornando, por extensão, uma contenção indiana. Com cerca de 750 bases militares em 80 países, sendo muitas delas estrategicamente posicionadas na Ásia, especialmente no Japão e na Coreia do Sul, as elites indianas têm frequentemente publicado que a contenção chinesa é, por extensão, uma contenção da Índia. Negociações envolvendo a possibilidade de uma base americana em Bangladesh têm aumentado ainda mais essas preocupações. A ilha de San Martín, em Bangladesh, próximo à Baía de Bengala, possui um imenso valor estratégico. Relatórios mostram que os Estados Unidos querem estabelecer uma base militar na ilha, potencialmente permitindo um monitoramento próximo das atividades navais da Índia e de seu programa de submarinos nucleares.
Caso os Estados Unidos consigam obter uma base militar em Bangladesh, isso vai mudar drasticamente o cálculo estratégico para a Índia, trazendo a influência militar americana diretamente para dentro da sua região. A autonomia estratégica de Nova Delhi poderá ter que lidar com novos desafios. E coloque nessa equação a guerra cultural exportada pelos Estados Unidos a partir da administração Obama, que são rejeitadas fortemente pela elite indiana, com os secretários americanos tendo se referido aberta e constantemente ao líder indiano Narendra Modi como uma figura de extrema direita, ameaçando alguns até mesmo a sancioná-los por não ir em direção às políticas woke exportadas pelos Estados Unidos. Um exemplo marcante de políticas americanas conflitantes com os interesses indianos é o abrigo que os Estados Unidos têm oferecido a líderes separatistas, como Singh Panun, um defensor do separatismo khalistani. Panun, que possui cidadania americana, tem chamado pela secessão do estado indiano de Punjab, minando a integridade territorial da Índia, sobretudo numa área extremamente vital. Um ponto que tem se repetido sistematicamente, de elementos anti-Índia se refugiando em território norte-americano, o que levanta sérias questões sobre as intenções dos Estados Unidos, especialmente quando esses indivíduos apoiam abertamente agendas divisivas contra a Índia. Outro exemplo envolve David Headley, um cidadão americano de origem paquistanesa envolvido nos ataques terroristas de Mumbai em 2008. Ele realizou a vigilância para os ataques, foi preso nos Estados Unidos, mas apesar dos pedidos de extradição, nunca foi entregue à Índia. Pelo contrário, ele fez um acordo judicial com as autoridades americanas, recebendo uma sentença reduzida em troca de cooperação, o que protegeu ele de ser processado na Índia. Outro ponto que tem sido publicado por analistas geopolíticos indianos e diplomatas é a percepção de que os Estados Unidos estão em decadência e, então, confiar em um país assim poderia levar a dois problemas. O primeiro, de serem eventualmente abandonados caso a situação aperte demais, como aconteceu com os curdos no Oriente Médio, que acabaram abandonados pelos americanos e ficando nas mãos do Estado Islâmico após décadas de lealdade. E segundo, serem usados como bucha de canhão contra uma futura guerra com a China, como tem acontecido com os ucranianos que têm sido triturados na guerra por procuração de Washington contra Moscou. Palavras deles, não minhas. Embora a Índia tenha diversificado suas parcerias desde então, a dependência de tecnologia de defesa americana apresenta novos desafios, muitas vezes limitando a própria autonomia do país. Os Estados Unidos continuam sendo um importante fornecedor de armas para a Índia, junto com a Rússia. Mas esse relacionamento dos indianos com os americanos frequentemente tem resultado em atrasos, restrições e retrocessos estratégicos. Um exemplo clássico é o longo atraso no fornecimento de motores para o caça indiano Tejas, um projeto crítico para reduzir a dependência da Índia de aeronaves estrangeiras. Em 2021, a Índia assinou um acordo com a General Electric para esses motores, mas atrasos constantes têm desacelerado os esforços de modernização da Força Aérea Indiana, com membros do governo indiano afirmando que esse atraso era proposital. Além disso, historicamente, os Estados Unidos têm um padrão de obstruir o acesso da Índia a tecnologias militares mais sensíveis, o que tem sido usado justamente por parte da classe política indiana em discursos anti-americanos. Durante a década de 1970, a inteligência americana monitorou de perto as instalações nucleares indianas e buscou impedir a realização de testes nucleares. Mais recentemente, os acordos de defesa entre Índia e Estados Unidos levantaram preocupações sobre restrições à autonomia operacional da Índia. A história por trás do programa nuclear da Índia é insanamente complicada, o que envolveu mortes misteriosas de líderes que estavam por trás do programa nuclear, até o envio da Marinha Americana para ameaçar os indianos a abandonar o programa nuclear. Um outro caso foi o acordo de 3 bilhões de dólares para helicópteros Apache e Chinook assinado em 2015, que abriu as portas para o acordo de compatibilidade e segurança de comunicações de 2018. Com a assinatura dele, todas as plataformas de origem americana, incluindo esses helicópteros, agora vêm equipados com sistemas de comunicação seguros fornecidos pelos Estados Unidos, o que os militares indianos têm acusado de que foi um erro, pois eles se preocupam se os americanos com isso não teriam capacidade de monitoramento das atividades indianas, o que implica na independência estratégico-militar da Índia. E também essa dependência de sistemas de defesa americanos tem sido alvo de críticas dentro do próprio governo de Nova Delhi.
porque isso mostra uma grande vulnerabilidade caso as cadeias de suprimentos forem interrompidas devido a mudanças políticas em Washington ou tensões diplomáticas entre os dois países. Na geopolítica, os Estados Unidos têm se envolvido nas dinâmicas regionais ao redor da Índia e sua postura recente sobre a questão de Khalistani parece parte de uma estratégia maior. Recentemente, os Estados Unidos responderam fortemente a 2 incidentes envolvendo separatistas Khalistani. Após o assassinato de Nijar no Canadá, que o Canadá alegou ser obra de espiões indianos, os Estados Unidos apoiaram a posição canadense como parte da aliança Five Eyes, pressionando indiretamente a Índia a cooperar. Essa Five Eyes é uma aliança de inteligência anglo-saxã que envolve a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, o Reino Unido e os Estados Unidos. E isso ao mesmo tempo em que surgiram relatos de um suposto complô para assassinar um líder separatista Khalistani que também vive nos Estados Unidos, com os indianos vendo esses casos de como os Estados Unidos podem estar utilizando a questão Khalistani para pressionar a Índia a adotar uma postura mais alinhada ao Ocidente, em especial em questões-chave como agora na guerra da Rússia com a Ucrânia, onde até o presente momento a Índia manteve uma posição neutra, focando em seus próprios interesses estratégicos ao invés de tomar algum partido, o que tem gerado atritos com o Ocidente, que inclusive lideranças em Washington têm ameaçado sancionar os indianos por isso. Ao levantar a questão Khalistani, os Estados Unidos podem estar sinalizando que as escolhas da Índia em assuntos globais terão consequências, pressionando de forma discreta o país a reconsiderar as suas alianças. De muitas maneiras, isso parece uma tentativa de afastar a Índia de um caminho mais autônomo e puxá-la para o lado ocidental. Na dúvida, os indianos têm jogado num pragmatismo absolutamente neutro, tentando se aproveitar das situações de tensão entre China e Estados Unidos e Rússia e Ocidente. Mas até quando eles vão conseguir isso, é difícil dizer. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. E também não se esqueça de nos seguir nas outras redes do Instagram e do Telegram. Abraços e até o próximo vídeo.